Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação no fronte do conflito na Ucrânia e hoje precisamos falar de várias coisas. Há um avanço muito relevante acontecendo neste momento no fronte, onde certas posições ficaram cercadas. Vamos analisar tudo isso, pois é uma situação realmente complexa o que está ocorrendo ali. Também vamos falar sobre o último ataque russo, que, ao que tudo indica, é um dos maiores ataques de toda a invasão, se não o maior, em termos de uso de drones e mísseis. Vamos entrar em detalhes sobre isso. E ainda vamos falar sobre o último ataque ucraniano contra a região de Tver. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é por meio da inscrição. Então, se você acompanha este canal com frequência e gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, clicar nesse botão de inscrever-se seria uma ajuda imensa para mim e para o canal. Mas, sem perder mais tempo, vamos começar o vídeo de hoje. E precisamos começar pelo front e os diferentes avanços que vamos comentar, que estão bastante concentrados em uma zona que já comentamos bastante nas últimas semanas, a área ao sul da cidade de Konstantinivka. O primeiro avanço que vamos comentar, reportado pelo canal Suryak Maps, é que o exército invasor russo conseguiu avançar novamente desde Malinivka, capturando o restante da localidade e se aproximando da cidade de Mirny. Este eixo do front está relacionado não apenas com o sul de Konstantinivka, mas também com a região leste de Pokrovsk. Sabemos que os russos têm pressionado o leste de Pokrovsk com maior ou menor intensidade nas últimas semanas, e este avanço está diretamente relacionado a isso. A entrada russa em Mirny, ou a tentativa de entrada, faz parte da tentativa russa de alcançar a localidade de Mirnohrad, para assim abrir e expor todo o flanco de Pokrovsk. No entanto, esse nem é o avanço mais interessante das últimas horas. O avanço mais significativo das últimas horas acontece mais ao leste, onde foram geolocalizadas várias imagens mostrando tropas russas dentro de Sarai e a oeste de Romanivka. Diante disso, diversas fontes avaliam que os invasores conseguiram capturar a maior parte, ou pelo menos grande parte, da localidade de Sarai, especialmente toda a parte oeste da cidade. Isso coloca as valentes forças ucranianas em uma situação extremamente delicada. O que está se vendo agora é que as tropas ucranianas em Ignativka e em Staromykhailivka estão praticamente cercadas. Isso porque já não podem mais utilizar a rota vinda de Sarai para sair dessas posições. Embora existam algumas rotas laterais que teoricamente ainda não estão sob controle pleno de nenhuma das partes e permaneçam como zona cinzenta, é extremamente difícil usar esses caminhos. Eles estão expostos ao fogo constante da artilharia russa, aos ataques de drones kamikazes russos e, em certos trechos, até mesmo ao fogo de armas leves, dado o quão próximas estão as posições controladas pelos russos. Essas rotas de fuga estão agora reduzidas a distâncias muito curtas, e já há indícios de que o cerco físico pode ter sido completado. Isso coloca as corajosas tropas ucranianas em Ignativka e Staromykhailivka em uma situação quase catastrófica, onde será extremamente difícil enviar qualquer reforço ou suprimento, e as rotas de saída, que já eram complicadas, tornaram-se praticamente impossíveis. A grande pergunta agora é: o quanto a Ucrânia conseguiu retirar dessas duas localidades? Será que foi possível evacuar um número significativo de soldados? E em relação aos equipamentos? Quanto ainda resta dentro de Ignativka e Staromykhailivka? E quanto disso está agora completamente exposto aos movimentos russos nos flancos de Sarai? Como vínhamos alertando há semanas, essa movimentação tinha potencial para gerar exatamente esse tipo de situação. Algumas fontes, observando o avanço russo vindo de Sarai e de Romanivka, interpretam que Staromykhailivka e Ignativka já foram abandonadas pelas tropas ucranianas e que essas áreas estariam sob controle russo. Isso é o que relatam, por exemplo, fontes como Julian Höpke. Contudo, outras fontes como Suryak Maps e Tifkin avaliam que a situação ainda não chegou ao ponto de uma captura total, mas sim que as localidades estão cercadas. Isso muda completamente a narrativa. Ainda resta saber se ainda existe uma presença significativa de tropas ucranianas ali
ou se elas conseguiram sair ao longo dos últimos dias. O que costuma acontecer, como já vimos em outras ocasiões, é que os russos às vezes deixam abertos alguns corredores temporários para permitir que os ucranianos se retirem, evitando combates diretos contra tropas cercadas. A razão para isso é que lutar contra essas unidades isoladas pode ser extremamente difícil, como ficou evidente em Mariupol, onde os russos conseguiram cercar os ucranianos, mas o assalto final às posições foi extremamente custoso. Dessa forma, tem sido mais conveniente para os russos permitir essas retiradas e atacá-los durante o movimento, em vez de travar batalhas sangrentas contra soldados determinados que não têm nada a perder e estão dispostos a lutar até o fim. E pode ser que algo assim tenha ocorrido agora em Staromykhailivka e Ignativka, podendo explicar uma possível redução da presença ucraniana nessas duas localidades. Mas o fato é que isso ainda não está confirmado. O que sabemos com um pouco mais de certeza é que grande parte de Sarai já foi ocupada, que os russos estão avançando rumo ao oeste de Romanivka e que isso torna a saída das tropas ucranianas remanescentes em Staromykhailivka e Ignativka praticamente impossível, devido à presença russa em ambos os flancos e nas rotas de fuga. Com isso, temos um panorama claro de como toda essa situação se desenvolveu ao longo dos últimos dias, especialmente em torno do que antes era um ponto defensivo extremamente importante para a defesa ucraniana. Staromykhailivka e Ignativka tinham resistido por muito tempo, especialmente na localidade de Staromykhailivka, mas parece que durante os próximos dias, ou talvez na próxima semana, esse território poderá cair temporariamente sob ocupação russa. Vamos observar como esse objetivo russo de curto prazo pode, em parte, ser momentaneamente atingido. Já havíamos comentado sobre essas operações russas em direção ao sul de Kostiantynivka, onde existia um plano dividido em metas de curto, médio e longo prazo. O objetivo de curto prazo era capturar Staromykhailivka. O de médio prazo era avançar pelos flancos de Toretsk, tentando forçar a retirada de unidades ucranianas que defendem com coragem os arredores dessa cidade estratégica. E o objetivo de longo prazo era alcançar Kostiantynivka. Apesar dos atrasos enfrentados pelas tropas invasoras, esse objetivo de curto prazo estaria sendo parcialmente alcançado, o que, segundo analistas, permitiria aos russos tentar avançar em direção à meta de médio prazo, cercar os flancos de Toretsk. No entanto, o heroísmo das forças ucranianas tem frustrado continuamente esse tipo de avanço. Neste momento, acredita-se que o novo objetivo de curto prazo para os russos seja capturar a localidade de Chernikivka ou a localidade de Yablonivka, tentando abrir caminho rumo ao norte. É isso que se especula, e de fato já estamos vendo movimentos russos em direção a Yablonivka, incluindo a captura de cerca de 1 a 2 quilômetros nas últimas horas nessa direção. Pode ser que os próximos combates se concentrem nessa área, no esforço russo para tentar alcançar o sul da importante cidade ucraniana de Kostiantynivka. Deixando de lado a linha de frente, vamos falar sobre o que foi esse último grande ataque russo, que, pelo que se sabe, foi um dos maiores desde o início do conflito, e provavelmente o maior dos últimos meses. Há inclusive quem diga que foi o maior ataque da guerra inteira, embora isso ainda não esteja confirmado. Fala-se que os russos utilizaram 300 drones e algo entre 60 e 70 mísseis contra o território ucraniano. Vale lembrar que essas cifras foram divulgadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Existe sempre a possibilidade de que tais números estejam inflacionados, como já comentamos antes. Tanto ucranianos quanto russos frequentemente apresentam números mais altos que os reais nas contagens de mísseis usados ou interceptados. Mas diferentes fontes que acompanham os sinais de radar e as comunicações, tanto russas quanto ucranianas, indicam que sim, foi de fato um ataque de proporções massivas. Além disso, foram publicadas imagens de impactos em todo o território da Ucrânia. Cidades como Kiev, Kharkiv, Sumy, Jitomir, Khmelnytsky e Odessa foram todas atingidas ou colocadas sob alerta antiaéreo. Praticamente todo o país esteve, em algum momento, sob sirenes de ataque aéreo. E como vemos, muitas das maiores cidades da Ucrânia foram alvo de mísseis e drones.
As forças de defesa da Ucrânia afirmaram ter derrubado a grande maioria dos drones kamikaze russos. Também afirmaram ter interceptado a maioria dos mísseis Kalibr. No entanto, o que mais chama a atenção é que a Ucrânia continua enfrentando dificuldades para interceptar os mísseis Iskander. Antes, as autoridades ucranianas reportavam taxas de interceptação relativamente altas contra esses mísseis. Hoje, no entanto, a própria Ucrânia reconhece que essas taxas diminuíram. No ataque de ontem, por exemplo, foram lançados 14 mísseis Iskander e apenas 6 teriam sido interceptados. Já no ataque de hoje, os ucranianos reportaram não ter conseguido interceptar nenhum dos mísseis Iskander disparados pela Rússia. Segundo fontes ucranianas, isso se deve ao fato de que esses mísseis vêm sendo aperfeiçoados. Agora, eles contam com contramedidas mais eficazes, melhores radares e sistemas de evasão aprimorados. Essas melhorias tecnológicas teriam aumentado significativamente sua letalidade. A isso se soma um outro problema já conhecido: a escassez de sistemas de defesa antiaérea na Ucrânia. Não é apenas a quantidade de sistemas que preocupa, mas também o volume de munição disponível para essas baterias. Como já comentamos, a produção global de mísseis Patriot, o sistema mais sofisticado em uso pelo exército ucraniano, não é suficiente para suprir toda a demanda necessária para proteger o país. Outros sistemas também não vêm recebendo novas munições há algum tempo, o que agrava ainda mais o cenário. Tudo isso cria uma situação extremamente difícil quando a Ucrânia precisa interceptar mísseis mais sofisticados. Drones e outros tipos de mísseis menos avançados podem ser derrubados com armas mais acessíveis. Já vimos inclusive drones sendo abatidos com armas leves. Mas no caso dos mísseis Iskander, a complexidade é muito maior. Outro fator é a guerra eletrônica. Embora seja amplamente utilizada pelas forças ucranianas, os mísseis Iskander aparentemente não estão sendo muito afetados por esses sistemas, o que complica ainda mais a situação. Tudo isso desenha um cenário bastante difícil para a Ucrânia diante desses ataques recentes e diante dos ataques que podem ocorrer nos próximos dias. Nesse contexto, fontes oficiais da Ucrânia afirmam que esse último ataque russo teve como alvo principal infraestrutura civil. Segundo dados preliminares, 12 civis perderam a vida e cerca de 80 pessoas ficaram feridas. O Kremlin, como de costume, nega os ataques contra civis, alegando que seus alvos foram exclusivamente logísticos ou militares. Dizem que eventuais danos a estruturas civis seriam consequência de falhas ucranianas na interceptação. Esse é o mesmo debate de sempre. Os russos tentando se eximir da responsabilidade pelos crimes cometidos. Mas a realidade é inegável. Quem paga o preço desses ataques são os civis ucranianos, incluindo mulheres e crianças. Há relatos de que, inclusive, menores de idade estão entre os mortos deste último ataque brutal. Por fim, vamos falar do ataque ucraniano contra a região de Tver, dentro do território da própria Rússia. Mais uma vez, a Ucrânia conseguiu atacar com drones de longo alcance, demonstrando que o inimigo ainda não é capaz de proteger suas instalações mais estratégicas. Informações preliminares indicam que uma base aérea russa foi atingida nessa região, e ocorreu um episódio simbólico. As próprias forças russas confundiram um de seus aviões com um drone ucraniano e dispararam contra a aeronave. A primeira informação era de que o avião teria sido abatido, mas, ao que tudo indica, ele apenas sofreu danos. Essa confusão escancara a fragilidade da defesa aérea russa, que não consegue distinguir sequer suas próprias aeronaves de um drone inimigo. Voltando ao ataque contra a Ucrânia, já são 2 dias consecutivos de ofensivas muito intensas. É possível que um terceiro ataque esteja a caminho. Ainda é cedo para dizer com certeza, mas diversas fontes alertam que essa série de ataques pode continuar se intensificando. Muitos analistas acreditam que isso faz parte da preparação russa para novas ofensivas em diferentes pontos da linha de frente, especialmente nas regiões de Kharkiv e Sumy. O jornal alemão Bild chegou a divulgar que os russos estariam planejando uma ofensiva também contra a região de Dnipropetrovsk. Já falamos bastante sobre essa possibilidade, e a sensação que fica é de que há muitos rumores, mas nenhuma confirmação concreta até o momento. É provável que algo de fato aconteça,
mas onde exatamente ainda é um mistério. Será em Sumi? Será em Kharkiv? Será nos mesmos pontos em que os ucranianos cruzaram para Kursk? Serão ataques partindo da fronteira russa ou de áreas de Kharkiv já ocupadas? Tudo ainda está em aberto. Teremos que esperar para ver o que acontece. Os sinais indicam que algo está sendo preparado para o mês de junho, talvez em julho, mas ainda não há certezas. E por enquanto, tudo pode ser apenas especulação. É provável que, nos próximos dias, vejamos os russos tentando retomar as ofensivas, especialmente porque houve uma redução nas chuvas. Isso poderia permitir uma mobilidade um pouco maior dos blindados. Há quem diga que a Rússia estaria esperando isso para lançar uma ofensiva de verdade. Por enquanto, o que se vê são pequenos ataques que não se transformaram em uma ofensiva real, e tudo indica que ainda não começou algo grande. Mas não podemos esquecer que o número de tropas russas na fronteira aumentou. E o mesmo vale para as tropas ucranianas. E o número de civis que deixaram a cidade de Kharkiv e outros pontos próximos à fronteira também aumentou muito. Com isso, tudo leva a crer que os dois lados estão se preparando para uma batalha de proporções ainda maiores. Veremos o que acontece. A situação é muito dinâmica e os próximos dias prometem ser muito intensos. O certo é que ainda não sabemos, e será necessário ir esperando para ver que informações vão sendo publicadas ou o que vai acontecendo, porque, ao que tudo indica, tudo isso aponta para o mês de junho. Fala-se que em junho ou julho podem haver novos ataques russos. Teremos que ver se isso de fato vai acontecer ou, se tudo, isso vai ficar apenas nos rumores. Mas com isso finalizamos o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Espero que possamos nos ver amanhã.